Vamos ver agora as estratégias usadas hoje por Lula e Jair Bolsonaro na campanha para TV e rádio, começando hoje por Bolsonaro. O candidato à reeleição abriu a peça destacando o aborto. Foi explorada que Lula quer mudar a lei de incentivo dessa prática. Foi reforçada a ideia de que o Brasil com Bolsonaro valoriza a família e respeita a fé. Também teve apelo emocional quando Bolsonaro falou sobre a facada e disse que a filha poderia ter ficado órfã de pai após o ocorrido. E foi usada novamente a imagem de Michele Bolsonaro nessa tentativa de conquista do eleitorado feminino. Eu estou ouvindo um... Aqui foi Raquel Landim. Não, não fui eu, não. Ouvindo o apelo emocional da propaganda do Jair Bolsonaro. A gente tem aqui no Touch destaque para o aborto. O Yuri estava lembrando quando que começou isso lá nos Estados Unidos. De fato, tem toda uma cartilha do Partido Republicano que foi adotada aqui. É uma história super interessante, assim, que fui dando uma estudada. Só lembrando para as pessoas que não acompanham muito o debate público americano, lá você tem o Partido Republicano, que em tese representa a direita, e aí sempre tem aí movimentos intelectuais tentando levar mais para a direita. Tem aqueles, como é que se chama? Rhino, né? Republican in name only, né? Que são aqueles republicanos que são criticados por não serem tão direitistas assim. Porque lá não tem um MDB no meio, né? Então você tem que escolher um lado e tem alguns que são mais do centro, ou são, enfim, mais moderados. E aí ficam sendo ironizados por aqueles que são mais do outro lado. E do lado da esquerda, o Partido Democrata também tem uma vertente ali mais socialista que fica tentando empurrar mais para o campo da esquerda, mas tem o pessoal mais ao centro. Diga aí. Não, porque enfim, eu não tinha um conhecimento tão profundo de como essas questões, por exemplo, do aborto, que é um debate que mobiliza tanto a política americana, como é que ele foi surgindo, né? Ele não existia no passado do Partido Republicano até meados dos anos 70, se não me engano. Sim. Não é isso, Maurício? Tem um livro em inglês chama The God Strategy, traduzindo a Estratégia de Deus, que é de um sociólogo chamado Kevin Cole, que ele conta como é que o Partido Republicano incorporou essa questão de uso de Deus como ferramenta política. E é central esse tema do aborto. Assim, esse tema do aborto na estratégia é central, eles sempre têm que trazer esse tema. Até porque, aí indo mais para trás ainda, o Partido Democrata que tinha uma ala mais conservadora ali naquela raiz sulista, né? Enfim, até anos 50, 60, até... Aí é o William Vac cobriu, mas é por aí. Agora, me parece que tem uma diferença, só complementando esse assunto, Maurício, que lá você tem realmente iniciativas de esquerda, inclusive no governo, para alterar ali, digo, de uma maneira mais incisiva para flexibilização. E aqui, como você tem um Congresso que acaba segurando isso, muitas vezes os próprios partidos de esquerda e as lideranças, como a gente está vendo agora, eles buscam amenizar, quer dizer, fixar, não vamos mudar a legislação, o discurso que o PT pensa em fazer agora com carta aos evangelhos, mas lá é uma coisa mais declarada no campo da esquerda. Né? Não, totalmente. E depois da decisão da Suprema Corte, né, que foi recente, virou uma coisa estadual, né? Cada estado é uma batalha, parece que cada estado é uma batalha diferente sobre esse tema, né? Raquel Landim, Bolsonaro também reforçando a ideia de que o Brasil, com ele, valoriza a família, respeita a fé. A gente falou disso muito nos últimos dias em relação ao dia da Aparecida, inclusive. Você acha, aliás, que gerou algum desgaste para o Bolsonaro? Aquelas vaias ao arcebispo, hostilidade à imprensa, isso já está meio dentro do pacote? Tá difícil medir isso, né, Felipe? Porque isso já tinha acontecido em Londres, por exemplo, quando também os apoiadores dele fizeram uma confusão ali no velório da rainha. A Aparecida é mais forte. Eu confesso que eu não sei te responder. A gente vai ter que, acho que pela própria reação que houve do campo bolsonarista para tentar conter o dano, é um indicativo de que houve um dano. Mas o quão concreto ele é... Agora, é um apelo, assim, totalmente emotivo, né? Esse apelo emocional dele da facada, onde ele junta essas ideias, né? É quase como se ele tivesse sobrevivido porque ele tem uma missão divina, que ele é o Messias. Então, é muito misturada todas as questões, ele faz de propósito. E como se os excessos estivessem todos justificados, então, também. Né? Também. E você sabe que é interessante, porque quem estuda a ascensão do George Bush Filho, ele teve um momento crucial na carreira política dele, quando ele era um cara localmente no Texas ligado ao uso de álcool, e era considerado inclusive playboy, e tem um momento que ele diz que encontrou Jesus, né? E ele
tem essa mesma narrativa dele ter sido escolhido para ser presidente dos Estados Unidos por causa dessa conexão que ele teve com Jesus Cristo. Agora, a rigor, o Lula tem isso um pouco também, né? Pela trajetória de vida, de ser imigrante e tudo Sim. que... Houve Sim. todo um trabalho Sim. do campo lulista ali, aquela história do filme lá do Fábio Barreto, na época do governo, tem toda... Né? Hoje mesmo Antes, ele repetiu, né? Já carreguei muita caçamba d'água, cheguei do Nordeste, era só uma porque barriga uma d'água, não sei o que. coisa, Ele né? repete muito essa trajetória Uma dele. coisa é a história dele retratada por meio da sua atuação política do sindicato, que chega até o livro da Denise Paraná ali, que é o primeiro livro que foi feito sobre a trajetória do Lula, mas ainda na base do líder que conseguiu construir um partido que unia o sindicalismo, a intelectualidade de esquerda, que era o PT. Mas antes, e esse livro foi escrito antes dele ser eleito presidente. E depois que ele é eleito presidente e consegue ter um governo com boa aprovação, aí vira uma coisa mais ufanista, messiânica também. Caio Junqueira, a gente vê, por um lado, o Bolsonaro tentando humanizar a própria imagem, escalando também a Michelle para fazer isso, ao mesmo tempo em que a disputa fica acirrada e essa relação de presos de um lado, assassinos do outro, dá para conciliar essas duas coisas? Quer dizer, o Bolsonaro suavizado no momento de acirramento da disputa? Eu imagino que talvez... Eu não aposto nisso, né? Porque só que a minha visão também é um pouco como profissional trabalhando numa cobertura. Mas eu penso que quando você olha a campanha inteira, vai chamar a atenção muito mais os aspectos agressivos / negativos do que os aspectos propositivos, né? Tanto que quando a gente fala do último debate lá, a gente vai lembrar do Padre Kelmo, né? A gente vai lembrar o que mais chama... Ninguém fala, poxa, naquele debate teve uma proposta excelente que o fulaninho apresentou. Ninguém fala isso. O que fica na memória é geralmente o que toca mais no emocional / negativo, no agressivo, no ataque, né? Então, acho que é difícil. O debate talvez faça esquecer isso tudo aqui, basicamente. Essa e luta do século, como E o você debate falou. de domingo, muito provavelmente, o que vai chamar a atenção vai ser justamente os momentos, serão justamente os momentos mais agressivos de embate entre os dois, de ataques entre os dois, do que ficar defendendo proposta para frente. Não, falando Fala, Maurício. da Michelle Bolsonaro, eu acho super interessante. Um aspecto... A Michelle, quem estuda evangélico, uma vez me falou uma coisa muito interessante da Michelle. A Michelle, ela não só fala com os fiéis, ela prega, que é um passo à frente desse tipo de comunicação. Agora, a minha impressão, fazendo pesquisa, é que ela fala muito para convertidos, sem nenhum trocadilho aqui. Ela não sai da fronteira aí dos grupos que já são bonitos. Mas ela tem sido muito importante, eu acho, nesta bolha, por exemplo, da mulher evangélica. Verdade, sem dúvida. Porque era um público resistente ao Bolsonaro, porque o público feminino muito resistente a Jair Bolsonaro. E aí elas, com essa imagem mais suavizada, pastora, ela vai e conquista esse público feminino evangélico.